E mais uma esperança no tratamento da Covid. Uma pesquisa realizada em parceria entre o Hospital Albert Einstein e a Pfizer revelou que o medicamento tofacitinib conseguiu reduzir em até 37% o número de mortes em pacientes com a Covid-19. O resultado do estudo foi publicado ontem na conceituada revista The New England Journal of Medicine. E eu converso agora por videochamada com uma das autoras do artigo, a doutora Patrícia Guimarães. Boa noite, doutora Patrícia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite. Bom, como foi que vocês chegaram a esse resultado de redução de até 37% de mortes em pacientes internados com Covid-19? Cláudia, nós estamos muito felizes com o resultado dessa pesquisa, que foi publicada ontem, na revista New England Journal of Medicine. Foi uma colaboração intensa, muito bonita, entre o Hospital Albert Einstein, a Pfizer e 15 hospitais brasileiros. É um estudo totalmente brasileiro, nós temos muito orgulho disso. E nós avaliamos pacientes internados com pneumonia por Covid-19 que estavam hospitalizados em até 3 dias. E nós observamos realmente que o uso da medicação promoveu uma redução de morte ou piora respiratória nesses pacientes. Como é que esse medicamento age nos pacientes, doutora Patrícia? Esse medicamento é um medicamento que ele já é utilizado para artrites e para inflamação no intestino. Ele já é um medicamento comercializado. E ele atua na inflamação. Nós sabemos que a Covid-19 causa uma inflamação pulmonar e uma reação exacerbada. Então, ele é um medicamento que atua reduzindo essa inflamação. Ou seja, houve uma pequena falha no áudio só para recuperar. Ele ajuda a inibir essa tempestade inflamatória que a Covid causa em alguns pacientes, é isso? Exatamente. Ele é um medicamento já utilizado para doenças inflamatórias, como artrites e inflamação no intestino. E ele, dessa vez, nós testamos ele para pneumonia por Covid-19 devido a esse processo exacerbado inflamatório pulmonar que nós observamos nesses pacientes com a doença. Isso significa, então, doutora Patrícia, que ele deve ser usado apenas em alguns casos, em algum estágio da doença, não é para a fase inicial, apenas quando já começa um agravamento pulmonar, vamos dizer assim. Perfeita interpretação. Primeiro que foi um estudo com pacientes hospitalizados, então os nossos resultados eles se aplicam a pacientes dentro do hospital, com critérios específicos, e que realmente apresentavam pneumonia, imagens pulmonares no raio-x ou na tomografia de pulmão. Então, esses pacientes receberam a medicação e essa foi a população que nós estudamos, exatamente nessa fase inicial da piora clínica, quando os pacientes vão para o hospital. Ele ajuda também a evitar que o paciente seja entubado? Exatamente. A gente observou um desfecho, que nós chamamos, que é o que nós avaliamos numa pesquisa, de morte ou piora respiratória. Então, a piora poderia acontecer se o paciente estava no quarto usando catéteres ou máscaras e depois com a necessidade de ser entubado. Então, houve essa prevenção também que nós observamos. Bom, foi um estudo randomizado, considerado padrão ouro. Quantas pessoas foram pesquisadas nesse trabalho? Nós incluímos um total de 289 pacientes em 15 hospitais brasileiros. Agora, doutora Patrícia, como toda boa notícia tem um porém, o porém nesse caso específico é o alto custo do medicamento. Esse não é um remédio barato. Isso pode dificultar a adoção desse tratamento na rede pública, por exemplo? Olha, Cláudia, nós do Einstein, todos os centros participantes, nós conduzimos a pesquisa para buscar uma resposta científica. A questão do custo, prescrição da medicação vai ser posteriormente avaliado pelas agências regulatórias e pelos programas de saúde governamentais. Uma outra curiosidade, doutora Patrícia, foi observado reação adversa grave em algum desses pacientes estudados durante a pesquisa? Toda a pesquisa são observados, a gente presta bastante atenção na segurança dos pacientes, Na nossa pesquisa, nós observamos que, de forma geral, não houve diferenças nas taxas de eventos que foram raras em pacientes que usaram a medicação comparado com aqueles que usaram placebo, que é a comparação, é um medicamento vazio, sem atividade. Então, não observamos grandes aumentos.
Então, depois de publicado já na revista científica, ele está disponível já para ser usado pelos médicos em pacientes que se enquadrem dentro dessas características que a senhora citou? Na verdade, isso vai ser, como eu falei, avaliado pelas agências regulatórias, pelos programas governamentais. E o nosso papel aqui, com muito orgulho, foi um estudo 100% brasileiro, foi de elaborar a pesquisa, conduzir com os padrões éticos e de boa prática e fazer com que nós tenhamos esses resultados publicados mundialmente. Pois parabéns pelo trabalho, realmente é um feito muito grande para a senhora, para toda a equipe do Hospital Albert Einstein. A gente agradece a sua disponibilidade em compartilhar esse conhecimento conosco. Muito obrigada novamente.